Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Ô, Belmiro, eu tô dando risada que a Camila percebeu que eu comecei a rir. Porque eu li dores na mandíbula. Daí o que eu fiz? Abri a boca assim. Daí eu lembrei, opa, tem uma câmera bem na minha frente. Faz parte. Eu pensei, pronto, todo mundo viu eu exercitando a mandíbula aqui, ó, pra soltar um pouco, porque é um exercício, né? Enfim, depois dessa cena bonita, pra você que assistiu aí nas nossas redes sociais, essa é só pra quem tá acompanhando no YouTube, no Instagram, né, no Facebook. Mas falando sobre dores na mandíbula, vamos falar também de desgaste nos dentes e até dores de cabeça frequentes podem ser sinais de bruxismo. E esse é um problema que afeta milhares de pessoas. Mas você sabia que a alimentação pode influenciar esse quadro? Eu fiquei curiosa e eu quero entender melhor essa relação. Então a gente conversa agora com a Camila Spinelli, nossa nutricionista no quadro Nutrição e Saúde. Bom dia, Cami. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro, Jack, nossos ouvintes. Sim, Gi. Às vezes são coisas que a gente nem percebe, né? Mas que somados ao dia a dia fazem sim uma diferença. E no bruxismo, nós temos alguns alimentos que tanto podem acelerar esse estresse, esse tensionamento, né? Antes de dormir, quanto algumas deficiências de vitaminas e minerais podem sim aumentar, né, a potência desse ranger dos dentes. E não só do bruxismo, mas do tensionamento como um todo, né? Até para quem não sabe o que é o bruxismo, como a Camila acabou de explicar, é o ranger dos dentes. A pessoa às vezes não percebe, pode fazer isso durante o dia, mas em especial quando tá dormindo, então aquele ranger fica esfregando os dentes, né? E também tem o apertamento, que é diferente. A pessoa aperta, fica toda tensa a mandíbula, acorda com dores no corpo, porque toda essa força que você faz aqui no maxilar, ela se estende, né? Pescoço, costas, ombro, né? E aí o alimento, ela vem dizer pra mim que tem a ver. Eu tô comendo tudo que você tá falando, então é que você vai falar, com certeza. Tá bom. Tem, claro que a relação do bruxismo e do tensionamento, apertamento, enfim, são multicausais, acho que isso é uma coisa bem importante de falar, né? Mas sim, a alimentação é um dos pontos que a gente precisa de atenção. Então, o primeiro ponto é a gente pensar em relaxamento nesses horários que você sente que você mais faz, né? Às vezes a gente nem sente, na verdade, tá fazendo e se pega fazendo, né? Principalmente o apertamento, que você tá ali às vezes na frente do computador e quando vê tá tudo tenso, né? Então, essa tensão, muitos alimentos que são estimulantes pioram. Então, por exemplo, café, álcool, refrigerante, são alimentos que fazem mais desse tensionamento e pioram tanto o ranger dos dentes quanto o apertar dos dentes, né? Então, a recomendação é para que, para quem tem o bruxismo, né, ou o tensionamento noturno, para que a partir das 4 da noite tente não mais consumir esses alimentos. E aí o refrigerante é principalmente refrigerantes à base de guaraná, à base de cola, tá? E também não apenas por essas substâncias que são mais excitantes do sistema nervoso e agitam mais, né? Porque daí vai contra o relaxamento, né? Mas também por conta do açúcar, tá? Eu acho que eu já falei aqui bastante do açúcar. Todo quadro fala um pouquinho do açúcar, né? Um dia, quem sabe, a gente diminua bem o açúcar da nossa alimentação ou até evite ele. Porque o açúcar, ele faz uma agitação. Ele dá energia rápida para as nossas células e a nossa célula vai utilizar. Então, os açúcares simples ou os alimentos adoçados, refrigerante, por exemplo, é muito açúcar mesmo, né? Então, ele acaba fazendo esse hiperestímulo e aí leva ao tensionamento também. Então, comer muito açúcar, usar muitas substâncias que são excitantes, como chá preto, chimarrão também, né, o café, o chocolate, enfim, os refrigerantes acabam prejudicando e podendo aumentar esses sintomas ou esse momento da crise, né? E de um outro lado, a gente tem os alimentos que ajudam no relaxamento. Então, é claro, a gente sempre de relaxamento lembra dos chás para relaxar, chás relaxantes. Eles ajudam sim, né? Nesse calor, a gente está fugindo um pouco dos chás, né? A gente vai até pro café, porque o café dá aquela despertada. E esse é o objetivo dele mesmo, né? Mas ele também leva esse aumento do estresse e ansiedade.
mas os chás agora no verão é um pouquinho difícil. Mas tem alguns alimentos que eles ajudam a relaxar, tá? Então, são os alimentos em que são fontes do que a gente chama dos nutrientes cálcio, magnésio, triptofano e os que são mais macios também, que são indicados nesse momento, né? Que daí não é nutriente, é a forma que o alimento tá, já para evitar tanto esse tensionamento. Se eu consumo um alimento que é muito duro, eu tenho que mastigar mais, eu exercito mais, então às vezes piora os quadros, tá? Tanto pré quanto pós. Quando a gente acorda de manhã, às vezes, né? Desculpa, meu Não, fica à vontade. Quando a gente acorda de manhã, às vezes, principalmente do apertamento, do tensionamento, você consegue mal abrir a boca, às vezes. Você faz, meu Deus, né? E fica com aquela dor de cabeça, dói tudo. Claro, de novo, uma noite boa de sono, né? O estresse, a ansiedade como um todo são os principais fatores. Mas se eu tenho no dia anterior, né, pouca água, consumo de muitas substâncias, de poucos nutrientes, isso também piora, tá? Então, na verdade, não é uma questão de... tem também como a textura, como você falou, mas são os estimulantes e os calmantes, né? Isso que vai ajudar. Mas em especial, Cami, eu acho que para quem tá com uma situação mais agravada do bruxismo, dessa sensação de tensão, vale cuidar dessa alimentação o dia todo, evitar o café. Mas para quem não tá tanto assim, é mais a partir das 4 horas, que é durante o sono que a gente tem o bruxismo, o apertamento, e a gente não percebe, né? Isso é bem importante falar, Gi, que independente, sentiu que tem apertamento, tensionamento, bruxismo, procura o dentista, né? Procura o cirurgião dentista, porque ele que é o profissional habilitado para fazer uma avaliação e também aí ver as plaquinhas ou enfim, o que pode ser feito para melhorar, né? Agora, esses alimentos estimulantes, sim, a partir das 4 horas, né? E os alimentos calmantes ao longo do dia numa rotina. Então, são importantes, né? Que a gente tenha atenção e cuidado. E aí, como eu falei de nutrientes, mas assim, a gente não consome nutrientes, a gente consome alimento, né? Então, os alimentos que são fontes, principalmente de cálcio, a gente lembra bem, né, dos leites e derivados. Cálcio, leite e derivados é uma coisa que a gente fala muito. Então, leites, queijos, requeijão, iogurte são bem fontes de cálcio, mas também o gergelim é fonte de cálcio e os vegetais verdes escuros, então rúcula, couve, agrião também. E também estes, né, tanto os vegetais verdes escuros, quanto aí a gente vai entrar nos cereais, arroz integral e leguminosas, feijões de forma geral, são fontes de magnésio. E tanto cálcio quanto magnésio, eles são responsáveis na nossa célula pelas sinalizações, então de relaxamento e contração muscular. Então, tanto cálcio quanto magnésio são bem importantes. Então, você tem na sua alimentação o arroz, o feijão, não precisa ser feijão todo dia, pode ser grão de bico, pode ser ervilha, lentilha, né? Feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, tanto faz. Mas incluir na rotina os feijões e os vegetais verdes escuros, que é uma coisa que a gente acaba, às vezes, muitas vezes deixando de lado, já dá um up e aí já dá uma ajuda bem importante. E outra coisa que também cabe no dia a dia, tanto no almoço, nas saladinhas, quanto nos cafés da manhã ou lanches da tarde, são as sementes como as oleaginosas, né? Como amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju. Elas também são ricas em triptofano, em selênio e magnésio, que também são nutrientes bem importantes para esse apoio do relaxamento, né? O triptofano, ainda mais para nós mulheres, né, que já ajuda no bem-estar, no humor, ele já tem que estar sempre. Então, quem já tem bruxismo, quem sofre disso, né, muitas vezes com algumas crisezinhas, ou nós mulheres, muitas vezes TPM, enfim, bem importante olhar para as fontes de triptofano. Então, já marca ali banana, aveia, os feijões de maneira geral, arroz, principalmente os integrais, né, são bem importantes nessas fontes de triptofano. E essas escolhas começam lá no mercado, né? Com a listinha do mercado. E se a gente for ver, exatamente, Gi, se a gente for ver, não são alimentos que são fora do dia a dia. Não. Né? Eles podem ser incluídos com muita facilidade. O que a gente acaba fazendo é deixando de comer muitas vezes essa comida de verdade, que a gente chama, né? Que é a comida de panela, para comer coisas prontas, industrializadas, e daí não vai ter realmente, né? Então, o simples, o básico funciona. É aquela comida de vó, aquela comida de mãe, aquela comida do dia a dia, que muitas vezes a gente precisa estar consumindo.
Nosso ouvinte aqui, o Eduardo Lara, tá mandando um bom dia, Mix. Camila, eu tomo chimarrão pela manhã. Isso dá tempo de até a hora de dormir ele deixar de contribuir para um eventual bruxismo? Obrigada, Eduardo. Com certeza, Eduardo. Continue tomando o chimarrão, ele é bem importante, né? A erva mate, ela é muito importante para diversas funções do nosso corpo, anti-inflamatória, antioxidante, ajuda no envelhecimento das células da pele. Então tem vários benefícios, inclusive dá essa energia, né? Então pode sim, e de preferência pela manhã mesmo, tá? A gente só precisa cuidar muitas vezes do chimarrão, a quantidade que a gente vai tomar. Porque o chimarrão, ele é muito mais do que tomar um chimarrão, ele é um ritual, né, Eduardo? Ele é sentar, né, e muitas vezes acabar com toda uma garrafa de água quente, né, que às vezes é 1 litro, 1 litro e 800, então tem que cuidar só um pouquinho disso, então é importante que você consiga, pode tomar uma garrafa, não tem problema, mas consiga manter pelo horário da manhã, iniciozinho da tarde, para depois dar tempo do teu corpo metabolizar, sim. Muito bem, também tem aqui o nosso Renato, que tá mandando mensagem aqui. Bom dia. Durante muito tempo, minha esposa teve bruxismo a ponto de chegar a ter que fazer uma cirurgia de ATM. Até hoje ainda tem estalos na mandíbula e usa um protetor nos dentes para amortecer a pressão na hora de dormir. Por isso é bom se cuidar preventivamente. É isso, né? Essa prevenção, né, Camila? Sim, é claro que chega-se ao ponto, né, às vezes de ter que fazer cirurgia ou de ter os estalos, já é uma condição muito maior. Então vai ter, claro, que níveis, né? E aí é importante sempre olhar isso, porque um dos geralmente gatilhos, né, Renato, é o estresse ou a ansiedade também. E se a gente coloca mais substâncias estimulantes, isso piora com certeza. Então, na prevenção, como você coloca, é muito importante prevenir. E na prevenção, olha para alimentos de verdade, esses alimentos mais simples, mais caseiros, né? Porque arroz, feijão, ovo, aveia, banana é uma coisa que a gente consegue colocar no dia a dia, né? Fácil. Folhosos verdes escuros, às vezes a gente não tem o hábito só. Mas a partir do momento que você começa a fazer o hábito, ele flui, né? Não precisa parar e comer um prato de rúcula, não. Mas começa misturando um pouco de rúcula ou de agrião num alface, né? Para fazer uma salada mista verde. Mistura uma cenourinha ralada, uma beterraba. Então, aquele alimento que tu gostas e vai fazendo saladas mistas e vai incluindo isso na tua alimentação. E não deixa a couve, manteiga e as folhas de couve, né? Só para feijoada. Tenta trazer ela no teu dia a dia. Tenta misturar ela com um pouquinho de farofa. Também faz um virado de couve, né? Dá para colocar couve no suco, enfim. Dá para fazer bolinho com couve e arroz. Dá para aí usar a imaginação. Ela não precisa ser a folha crua, sem, né? Aí tem que usar um pouquinho da criatividade, mas dá para incluir no dia a dia, com certeza. Aí a gente pode usar a internet a nosso favor, não só para besteira, né? Quanta receita que a gente acha boa e que dá para usar. Quanta, Gi. Assim, ó, vou até te contar, tá, pessoal? Tem uma receitinha de folha de couve crocante. Hoje a gente tem bastante air fryer em casa, né? Muitas pessoas têm. Mas se você lavar bem a folhinha de couve, borrifar um pouquinho só de azeitinho, assim, um azeitinho de oliva, enfim, um pouquinho de óleo, colocar no air fryer por 3 minutinhos, assim, 3, no máximo 5, vai depender aí a temperatura do air fryer, ela fica uma couve crocante, assim, um croque-croque, assim, sabe? Fica uma delicinha. Já fica legal. Fica legal, daí já muda. Às vezes tu pode comer isso junto com a outra salada pra dar uma crocância, então... Bota em cima daquele... realmente... Agora no inverno, bota em cima do caldinho, assim, ou aquilo fica bom, gente. Exatamente. Então essas são as principais dicas, né? Tentar olhar para isso, fugir um pouquinho do açúcar, dos estimulantes. O café, deixa ele mais pro dia, para dar aquele up e tenta, né? Vamos tentar deixar o nosso ciclo aí, começar de dia com bastante energia para de noite ele baixando, para que a gente não tenha cada vez mais essas provocações, né? De tensionamento que acabam influenciando nosso dia como um todo. Maravilha, Camila Spinelli, nosso quadro Nutrição e Saúde. Obrigada. Obrigada. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.